Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Nós estamos no culto evangelístico e hoje nós me sinto à vontade agora para nós começarmos a tratar especificamente dessa mensagem por diversos ângulos. Nós queremos tratar como que Deus revelou essa grandiosa mensagem. A maior mensagem que Ele já poderia ter dado à humanidade é a mensagem do Evangelho. E como nós podemos estar diante dessa mensagem na nossa vida cristã? Como nós devemos lidar com essa mensagem? Que peso, que importância devemos dar para essa mensagem? Nós vamos fazer uma série de estudos novamente, 5 estudos sobre isso. E hoje o título que eu dei aqui para esse sermão é uma mensagem que precisa ser anunciada. O Evangelho, urgentemente, precisa ser anunciado. Esse é o primeiro aspecto que nós vamos identificar aqui nessa passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. No capítulo 15, que nós estamos lendo aqui, o tema que o apóstolo Paulo está tratando, eu posso dizer defendendo aqui aos irmãos de Corinto, é a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo está fazendo uma defesa da ressurreição de Jesus. Esse é um ponto central da fé cristã, podemos dizer que é um ponto também do Evangelho, da mensagem do Evangelho. No versículo 1 ao versículo 11, ele vai apontar para a certeza deste acontecimento. A ressurreição de Jesus Cristo não é eu acho que aconteceu, é uma certeza espiritual, uma certeza histórica. Jesus realmente veio ao mundo, morreu, foi sepultado e Jesus ressuscitou dos mortos. Então ele aponta para essa verdade para que defender a igreja, proteger o rebanho de falsos mestres. Homens se infiltraram dentro da igreja, ensinando que a ressurreição de Jesus Cristo não tinha acontecido. Eles estavam negando a ressurreição de Jesus. E o que está acontecendo? O que aconteceu? Muitos irmãos começaram a dar ouvidos a esses falsos ensinos que atacavam esse ponto central do Evangelho, esse ponto central da fé cristã, a ressurreição de Jesus. Paulo, que era um pastor zeloso, amoroso, ele estava comprometido em provar, então, estabelecer e defender o Evangelho. Veja que para fazer isso, ele notificou os coríntios aquilo que ele já tinha ensinado, o Evangelho. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado. Ele não usou outros argumentos, ele não trouxe novas coisas. Vamos deixar esse assunto para lá, né? Vamos manter o rebanho que está ali, não vamos tocar nesse assunto. As pessoas ali na igreja vão se incomodar, são pessoas que contribuem com a obra, então aquelas pessoas são um pouco complicadas de você falar, mexer no vespeiro ali, não vamos tocar nesse assunto. O apóstolo Paulo não quis saber disso, desses argumentos políticos, sociais, ou pensando nele, tentar preservar a imagem dele, ou fazer alguma média com aqueles líderes que estavam levantando. A igreja tem que ser um lugar, tem que caber todo mundo, é um lugar para todo mundo, não vamos tocar nesse assunto. O apóstolo Paulo não empregou nenhuma dessas táticas. O apóstolo Paulo vai e relembra aos coríntios aquilo que ele já tinha ensinado a eles antes. Ele não fugiu, ele não fingiu que não estava acontecendo nada. Ele não mudou de foco, não mudou de assunto. Ele simplesmente abriu a Bíblia e pregou o Evangelho. Diga de passagem que ele já tinha ensinado para aqueles irmãos. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado. O apóstolo Paulo, ele era o pai da fé desses irmãos. Ele foi a primeira pessoa a manter contato, a evangelizar aquelas pessoas e trazer-lhes as primeiras informações, a pregar de maneira fresca o Evangelho para aquelas pessoas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 4, 15, o apóstolo Paulo vai falar assim a eles: porque ainda que tivesses 10.000 tutores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Então, eu gerei vocês em Cristo, eu peguei vocês bebezinho na fé, ensinei ali o beabá do Evangelho. E agora eu estou aqui novamente com vocês. Eu tive que sair para plantar outras igrejas, foram levantados outros líderes que estavam cuidando aqui, mas
Eu percebo que vocês abandonaram o Evangelho, conforme eu ensinei para vocês. Mas então, o que eu vou fazer agora como pastor amoroso e zeloso pela alma de vocês? Eu vou relembrar aquilo que eu já ensinei a vocês. Paulo chama a doutrina da ressurreição dos mortos de evangelho. O tema do capítulo, como eu falei, qual que era? Ressurreição dos mortos. Mas o que o texto fala ali? Também vos notifico, irmãos, o evangelho. Ele coloca a palavra evangelho no lugar da palavra ressurreição. Ele usou esse termo no lugar de ressurreição e sem prejuízo de significado ou sentido. Por que ele poderia colocar a palavra evangelho no lugar de ressurreição, irmãos? Porque não existe boa notícia sem que haja ressurreição dos mortos. O evangelho, a notícia do evangelho, a boa notícia de salvação, seria mais uma notícia como qualquer outra, se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos. O evangelho só é a maior notícia que porque Jesus ressuscitou dos mortos. Então o apóstolo Paulo fala, em vez de colocar aqui ressurreição, ele coloca evangelho. A doutrina da ressurreição de Cristo ocupou grande parte do ministério do apóstolo Paulo. Leiam as cartas de Paulo para os irmãos observarem, ou até mesmo dos apóstolos. Quanta ênfase é dada à ressurreição de Jesus. O mesmo pode ser dito que também a ressurreição dos mortos foi a causa da perseguição que os apóstolos sofreram. Entre os judeus, eles foram perseguidos pelos saduceus. Eles negavam a ressurreição. Então Jesus mesmo foi perseguido por eles. Os apóstolos também foram perseguidos. A igreja primitiva foi perseguida. Os gentios desprezavam os apóstolos e os pais da igreja, porque aquilo ali para eles era considerado o quê? O evangelho? Uma loucura. Era uma doutrina que não se encaixava naquela cultura. Era uma coisa de doido. Coisa de gente doida. Que não estava agindo pela lógica, pela razão. Então eles eram desprezados. No meio dessa bagunça toda, eles eram levados perante os tribunais romanos, eram presos, perdiam seus bens e, como nós sabemos, muitos morreram defendendo o evangelho que apontava para Jesus ressurreto, para o Jesus que ressuscitou dos mortos, ao contrário de todos os outros profetas ou sábios que tinham se levantado na época, ou falsos cristos que existiam naquela época. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou dos mortos. A fé, esperança e conforto dos cristãos repousa na ressurreição dos mortos. Só podemos olhar pela fé em Jesus como a fonte da vida eterna por causa disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus podia prometer isso? Porque ele prova isso. Como ele prova? Ressuscitando dos mortos. A doutrina do evangelho vai caminhar em direção à ressurreição. Jesus, quando ele vai aqui mais à frente, como nós vamos estudar, que ele apresenta a obra de salvação, Jesus morre, Jesus é sepultado. No fim, ele apresenta ele como ressuscitado. O apóstolo Paulo fala, mas também ele ressuscitou ao terceiro dia. A doutrina do evangelho, então, vai caminhar nessa direção. Todas as demais bênçãos em nossa vida dependem de Cristo ter ressuscitado dos mortos. Toda bênção que um crente recebe, bênçãos espirituais que ele recebe de Deus, dependem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, de 8 a 9, diz assim, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Os irmãos perceberam que você fazer uma confissão de fé neste mundo, de que você crê em Cristo, está muito ligado com a ressurreição de Jesus. Aqui ele não fala de nenhum dos outros elementos, né? Jesus morreu, mas ele ressuscita, Jesus não para na morte. Jesus, ele vence a morte. Então aqui você percebe que confessar Jesus tem muito a ver com confessar Cristo ressurreto. Notem como que isso está ligado. A boa notícia de que os corpos dos santos serão levantados novamente e feitos como o glorioso corpo de Cristo para viver com Ele por toda a eternidade está muito ligado à fé que nós professamos. Se Jesus ressuscitou dos mortos, qual que é a esperança que nos é dada? Que nós também seremos levantados dos mortos, num corpo semelhante ao de Cristo em glória.
que podemos estar diante dele, em perfeita comunhão com ele, iremos refletir eternamente a imagem de Cristo sobre nós, num corpo glorificado. O Evangelho sem o ensino da ressurreição não é a boa notícia de salvação. Seria apenas mais uma história, sem qualquer utilidade, como nós vemos por aí. A fé seria algo sem sentido, e a esperança dos cristãos seria uma esperança vazia. Uma esperança que te iria frustrar no final da vida, da tua existência. Aqueles que morreram por causa da sua fé, teriam morrido em vão, e que estão morrendo, né? Por causa da sua fé em Cristo, estão morrendo em vão. Se Cristo não ressuscitou dos mortos. 1 Coríntios 15, aqui um pouquinho mais na frente, o Paulo vai tratar disso e vai chegar a uma conclusão. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. O que é uma coisa vã? É uma coisa inútil, uma coisa sem valor, sem propósito. Se Jesus não ressuscitou, irmãos, tudo que nós estamos fazendo pela causa do Evangelho e pela causa de Cristo é uma coisa à toa e sem sentido. Nosso objetivo hoje não é tratar especificamente da ressurreição. Nós vamos ter um culto e vamos tratar desse tema, ou ter vários cultos, para poder tratar deste assunto. O nosso foco hoje é tratar do Evangelho num termo mais geral, num sentido geral. Nesse sentido, nós queremos ver duas necessidades básicas pelas quais o apóstolo está novamente notificando as mesmas verdades que já tinha ensinado aos coríntios em relação ao Evangelho. Paulo vê a necessidade máxima de continuar anunciando o Evangelho por dois motivos, irmãos. O primeiro motivo é para relembrar esses fundamentos do Evangelho. Nós precisamos relembrar os motivos do Evangelho, relembrar o Evangelho. A segunda causa, nós precisamos expandir o nosso conhecimento do Evangelho. A primeira coisa, para relembrar os seus fundamentos. Antes de avançar em qualquer assunto, nós precisamos fixar o que nós já sabemos. Você nunca vai avançar em algum conhecimento, você vai na faculdade, você vai passar primeiro pelas matérias básicas, ou na escola, e você vai aprender aquilo ali, o básico, para depois você começar a aprender coisas mais aprofundadas. Ou você pode, na carreira acadêmica, né, começar ali numa graduação, depois você vai fazer uma pós, depois você faz um mestrado, e aí você pode ir para o doutorado, PhD, coisa do tipo. Quando a gente pensa no Evangelho, usando a questão do conhecimento secular como exemplo, é parecido, irmãos. Você não coloca uma criança para fazer um doutorado. Para ela chegar lá, ela vai ter que primeiro firmar os seus fundamentos, firmar as suas raízes naquilo que é fundamental. Irmãos, quando eu penso hoje no Evangelho, como é ensinado e anunciado, porém eu percebo que as pessoas não sabem nem o beabá, irmãos. Não é com orgulho, não. É com muita tristeza, irmãos, porque o Evangelho é a mensagem de salvação. E as pessoas não conhecem a mensagem de salvação da vida delas, para a vida delas. Não conhecem a verdadeira mensagem de esperança. Estão perdidas. São chamadas de evangélicas, mas não conhecem o Evangelho. Isso é um absurdo dos absurdos, né? Como muitos pastores, evangelistas falam por aí, chegamos num tempo que nós temos que pregar o Evangelho para os evangélicos, porque infelizmente eles não conhecem mais o Evangelho. Eu conheci partes. Não adianta, irmãos. Você não sabe dirigir um carro se você sabe só a primeira marcha, ou se você sabe apenas ligar a chave. Você precisa saber as outras coisas para você falar que você sabe dirigir um carro. O Evangelho é a mesma coisa, você tem que saber o mínimo. Tem que saber ter o mínimo de informação. Aquilo que ficou bem firmado em nossas mentes e corações será o alicerce para os próximos níveis. E o que Deus quer de nós, irmãos? Que você avance nos próximos níveis. Ele quer que você cresça nesse conhecimento. Como que você vai conhecer se você está como os coríntios aqui, que já estava esquecendo o beabá, o ABC? Não tem como. E o que determina que estamos prontos para seguir adiante em relação ao Evangelho? O que vai determinar, irmãos? Por que existem heresias, falsos ensinos? Por que será que existem perseguições? Usando aqui a passagem de Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós podemos aplicar aqui as provações, as heresias que se levantam. Ela tem uma finalidade, irmãos, dentre muitas, provar
O que nós sabemos realmente? Como nós estamos lidando com a mensagem do Evangelho? E como é que nós vamos saber disso? As provações da nossa fé. Os coríntios estavam sendo provados pelos ataques de falsos ensinos que negavam a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Nós também somos e seremos atacados de todas as formas para medirmos o nosso grau de comprometimento e entendimento do Evangelho. Quando eu falo aqui de conhecimento, meus irmãos, eu não quero apenas falar de conhecimento da mente, mas um conhecimento vivo. O Evangelho não transforma as vidas? Transforma as vidas. E essa porção de Evangelho que transformou a tua vida, ela é o suficiente. Se você ir para o céu, você vai com pouca fé, com muita fé, você vai para o céu. Mas Deus, ele traz provações. Por que ele traz isso? Se o Evangelho fosse uma coisa para ser reservada lá, uma informação só para o começo da vida cristã, não precisariam haver provas na tua existência, na tua caminhada cristã. Não havia necessidade. Você já sabe as informações do começo, basta cruzar teus braços, né, irmão? E esperar você ir para o céu, morrer e ir para o céu. Mas não funciona assim. Qual que é a realidade? Você vai ser provado. Os irmãos de Corinto estavam sendo provados, porque se levantaram falsos ensinos. E eles estavam sendo seduzidos por esses falsos ensinos em relação à ressurreição de Jesus. Os motivos que têm provocado as perseguições externas ou as heresias internas do cristianismo, desde os tempos dos apóstolos até os nossos dias, geralmente estão ligados a algum aspecto do Evangelho. Irmãos, pegue e rastreie. Pegue um livro de história ou vai lá para o Novo Testamento e observe todas as perseguições que a igreja passou, de um jeito diretamente ou indiretamente. Essas perseguições vão estar ligadas a alguma coisa do Evangelho. Alguma coisa do Evangelho está sendo atacada. Algum aspecto. Por exemplo, aqui nós temos a ressurreição. Outros negaram que Jesus tinha morrido. Outros negaram, como negam até hoje, a divindade de Jesus. Não, tudo bem, Jesus é o Salvador, mas ele não é Deus. E vão bater nessa tecla e muitas pessoas são seduzidas. Não, eu acredito que Jesus é Deus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, mas presta culto para mãe de Jesus, por exemplo, ou para homens que são chamados de santo, no sentido de que você pode ter que oferecer, eles são dignos de que você faça orações para ele. Novamente, irmão, ataques, falsos ensinos. E as pessoas são levadas e atraídas para essas coisas e se curvam diante desses homens, desses mestres que ensinam essas coisas, e eles têm temor desses homens, mas não da palavra, eles perdem a ligação, perdem o fio da meada, a ligação com o verdadeiro evangelho, e já não temem mais a Deus. Hoje em dia, diante da erosão do evangelho, pela confiança desmerecida na capacidade humana, o emocionalismo, a psicologia, o materialismo, o relativismo e o pluralismo, nós também temos esse ataque em relação ao evangelho. E isso tudo serve para nós relembrarmos o evangelho, irmãos. Quando nós vemos hoje esse evangelho cheio de psicologia, né? O cara senta na banquetinha, abaixa a luz, põe um feixe de luz sobre ele e vai começar ali a falar coisas. Deus tem o melhor para a tua vida. Você tem problemas, mas Deus te ama. Deus tem um plano maravilhoso para você. Vamos pegar contextos, promessas isoladas, vão para massagear, como se diz, o ego das pessoas. Hoje em dia, o mundo, o momento que nós estamos vivendo, as coisas estão centradas no homem. Se existe alguma esperança de solução, o que se ensina por aí? Que é o homem mesmo que traz essa esperança. Isso é algo que é pregado, irmãos, em todas as religiões, e grande parcela do cristianismo, que já negou o evangelho, que já rejeitou os fundamentos do evangelho, e começam a ensinar essas coisas. É muito sedutor, irmãos, porque geralmente esses ensinos têm o apoio e o clamor da maioria. Quando Jesus está lá, não vou lá falar simbólico, porque aconteceu de fato, né? Jesus está lá perante Pilatos, e Pilatos dando a sugestão para aquele povo: Barrabás ou Cristo? Quem vocês vão escolher? Queremos o Barrabás, queremos o ladrão e o salteador. Queremos o corrupto, queremos o homem, esse maligno. Não queremos o Salvador.
É a mesma coisa. Por que existia isso? Por que existiu aquilo? Leia o contexto. Líderes judeus influenciando a opinião das pessoas. Para as mesmas pessoas que estavam ali aclamando Cristo quando ele entrou em Jerusalém, estivessem ali gritando, crucificam. Irmãos, é a mesma, o mundo não mudou nada. O evangelho é oferecido, Cristo, pela boca santa e gloriosa dele, anuncia o evangelho às pessoas, dá todos os sinais das escrituras, revela o evangelho aos apóstolos, os apóstolos pregam o evangelho como o apóstolo Paulo, aos homens, ministra as pessoas, olho no olho. Os coríntios tiveram a oportunidade de ter o apóstolo Paulo evangelizando eles pessoalmente. O que eles fizeram? Bastou o apóstolo Paulo virar as costas, estavam seduzidos pelo falso ensino com base no apelo da maioria, da cultura, dos teus vizinhos, do teu país, do mundo que nós vivemos, da sociedade que nós vivemos. Irmãos, o mundo que nós vivemos, ele é hostil ao Evangelho. O Evangelho é uma coisa que as pessoas arrepiam o pelo quando elas escutam. As pessoas aí fora, nós também, antes de virmos a Cristo, nós éramos inimigos da fé. Nós estamos em oposição a Jesus Cristo. Se nós estivéssemos em Jerusalém há 2000 anos, Barrabás estivesse diante de nós, se nós não tivéssemos ainda sido regenerados, nós estaríamos gritando lá, crucificam. Se você fosse um soldado romano, você teria cravado uma espada e uma lança em Cristo. Você estaria chicoteando a Cristo, se não fosse a graça sobre a tua vida. A mensagem do Evangelho é uma mensagem rejeitada, não só rejeitada, ela é odiada. Não só odiada como um sentimento que a pessoa tem e não faz nada. As pessoas manifestam esse ódio que elas têm ao Evangelho e a Cristo. Como elas fazem isso? Muitas vezes adulterando o Evangelho, negando pontos importantes do Evangelho. Você vai ter um carro, mas você não sabe trocar as marchas. Não adianta nada você só ligar a chave. Você precisa saber usar todos os mecanismos do carro para poder utilizar o carro. Mesma coisa do Evangelho. Você compreende os fundamentos do Evangelho? Você está firme nele? Fica um alerta para todos nós. Nós precisamos, a cada momento, relembrar. Nós temos como prática aqui, eu espero que depois da nossa partida aqui, ou para a eternidade, ou para algum outro lugar, os outros irmãos que possam estar aqui, lembrem que o culto no domingo, o culto à noite, seja um culto evangelístico. Por que tem que ser um culto evangelístico? Porque nós precisamos relembrar o Evangelho. Nós precisamos relembrar, porque os falsos ensinos estão aí em nossa volta, inclusive dentro do nosso contexto cristão. Hoje em dia, então, nós temos esse grande problema e nós precisamos relembrar do Evangelho, relembrar dos fundamentos. Eu vi um grande músico, um trompetista, ensinando. Ele já é mega conceituado no mundo inteiro, um dos melhores trompetistas do mundo. E eu estava assistindo um curso dele e ele estava falando no curso que ele voltava todos os dias a estudar o mesmo método que ele usava quando ele começou com 10 anos de idade. Todo dia ele fazia as mesmas lições, porque um bom músico precisa lembrar sempre dos fundamentos, precisa sempre voltar aos mesmos exercícios. A fé cristã é a mesma coisa, irmãos. Não existe espaço para orgulho na vida cristã. O Evangelho sempre precisa ser relembrado. Toda vez que você voltar a relembrar dos fundamentos do Evangelho, o Espírito Santo vai trazer um novo frescor ao Evangelho. Não vai ser uma mensagem, uma informação repetida e sem graça. O Espírito Santo renova com novos sentidos, com aprofundamento sobre você. Eu falei esse primeiro ponto. Existe uma necessidade de anunciar o Evangelho e uma das primeiras coisas, então, é relembrar os fundamentos. Relembrou os fundamentos, você agora tem um outro dever, você tem um outro alvo que você tem que buscar. Você precisa expandir o conhecimento que você tem do Evangelho. No momento da sua conversão, os cristãos dão apenas o primeiro passo no conhecimento do Evangelho. O que se faz, geralmente? É dado o primeiro passo e já não pode... Opa, o pastor prende a perna para ele não dar o próximo passo. Ali o suficiente. 5 passos para você ser um cristão. 5 passos, 4 passos, 4 leis espirituais para você ser um crente, para você ser salvo.
e ali o assunto é encerrado. A pessoa assina uma folha de que ele assinou, estudou aquelas 4 leis espirituais e está resolvido. Na maioria das denominações é assim. Toma aqui, pega esse material que o irmão fez aqui, você decora lá, lê, depois você vem aqui, daqui 6 meses você pode se batizar. Não existe um acompanhamento, não existe um estudo pessoal do Evangelho para realmente saber se aquela pessoa está compreendendo o Evangelho. Não está simplesmente sentando nos bancos de uma igreja sem realmente saber e conhecer o Evangelho. A busca e o crescimento constante no conhecimento do Evangelho irá marcar todo o seu percurso na vida cristã, nesse mundo e na eternidade. Vou voltar a fazer perguntas. Você quer ir para o céu? Vocês querem ir para o céu? É o alvo de vocês? O meu é. Mas por que eu quero ir para o céu? E por que o crente, todos nós temos o mesmo coração, vamos querer estar no céu? Porque no céu nós vamos ter um conhecimento que nós não podemos ter aqui. Nós vamos lá fazer um pós-doutorado em Evangelho. Nós estamos indo lá para isso. Para fazer um pós-doutorado no Evangelho. Conhecer mais de Cristo e o amor e a graça dele sobre pecadores. Como ele nos tirou dessa terra, desse mundo, num coração mau e nos transportou para o seu reino eterno. Nós vamos estar lá louvando a Cristo. Nós vamos estar cantando as mesmas verdades que nós estamos cantando aqui, mas num outro nível de conhecimento, de profundidade e de alegria. Temos o grande privilégio de alcançar maiores e maiores revelações da glória de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não é apenas algumas informações iniciais. Ela é a mensagem central da fé cristã. Por essa razão, o cristão faria muito bem para si mesmo e para o avanço do reino de Deus em redescobrir a glória de Deus contida na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Quer fazer bem para você mesmo? Redescubra, aprofunde-se na mensagem do Evangelho. Aprofunde-se, irmãos. Busque individualmente. Não fique preso ao que o pastor, ao que alguém que planta, ou os vídeos na internet em relação ao Evangelho. Busque, aprofunde-se nesse tema, para que você possa pregar para você mesmo o Evangelho. Você está pregando para você mesmo. E para que você também possa compartilhar esse tesouro que você tem com o próximo. 3 razões para que o cristão busque expandir o conhecimento do Evangelho. 3 razões boas, irmãos. A primeira, o Evangelho é a única esperança de salvação. O Evangelho, ele tem uma utilidade que envolve sobrevivência, ou a vida eterna, a tua existência eterna, o teu destino eterno depende do Evangelho, das informações que o Evangelho traz. Você conhece o Evangelho? Irmãos, ele é a tua única esperança. Ele é a única esperança para qualquer ser humano. A pessoa pode ter a melhor vida nesse mundo, ser a pessoa mais sábia ou moral deste mundo, ética, mas se ela não conhecer o Evangelho, ela está indo para o inferno. Ela está indo para a morte eterna. 1 Tessalonicenses 5:8, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Irmãos, só existe esperança na salvação. Fora de Cristo, fora do Evangelho, não há esperança. Por isso que Hebreus 10:23 vai dizer, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você tem promessas. E você precisa alimentar essas promessas para você mesmo, irmão. Você precisa se alimentar da mensagem do Evangelho. Por quê, irmãos? Porque no Evangelho existe a única esperança para a tua existência, para a tua família, para os teus filhos, para o mundo que nós vivemos. Existe esperança de salvação para alguns homens que são os eleitos? Existe. Por meio do Evangelho. Fora do Evangelho, o homem está perdido. Não há esperança. Não há outro caminho que você possa recorrer. Uma outra informação, um outro motivo pelo qual você deve expandir o teu conhecimento do Evangelho. O Evangelho é a convocação para alcançar a glória de Jesus Cristo. Novamente, 2 Tessalonicenses 2,14. Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando a gente fala em glória,
Nós estamos falando de um convite santo, de uma convocação santa e solene que você tem para adorar o Rei dos Reis. Você não vai adorar o Rei dos Reis fora do Evangelho, fora desse conhecimento salvífico que o Evangelho possui. Você não vai encontrar nenhuma informação em relação à salvação fora do Evangelho, fora do que está nas Escrituras. Tudo aponta para essa verdade, irmãos. Tudo aponta. As Escrituras vão dar clareza disso. Existe salvação e Deus salva homens para que eles possam receber essa convocação santa para vislumbrarem a glória de Cristo e adorarem a Ele, não só, como eu falei, tendo uma contemplação, mas também tendo acesso. O teu próprio ser um dia será glorificado. O teu próprio ser receberá uma transformação para que você possa ter aqui, você possa ser alcançado e você possa alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a mensagem que nos guia para o alvo da vida cristã. Esse seria um terceiro propósito. Qual é o teu alvo? Para onde você está indo, irmãos? Quando você pensa em destino, para onde você está indo? Você está para o céu? Você está indo para o céu? Vamos ler Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele vai falar aqui em Filipenses, prossigo para o alvo. Ele está tendo em mente aqui a linha branca que existe no final de uma corrida. Você tem uma corrida e existe uma linha que você precisa ultrapassar para que você alcance o final daquela corrida. Ele traz essa figura, ele prosseguia para esse alvo pelo prêmio. Mas qual o prêmio? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você recebeu uma vocação em Cristo Jesus. E qual é essa vocação? O céu. Você foi chamado para morar no céu. Esse tema também é tão distorcido, a gente, como crente, né? A gente tem certo receio de falar do céu. Olha só que as heresias conseguem fazer com a gente, né? Não, o céu é um lugar de crente. O céu é um lugar de pessoas que têm o conhecimento que os irmãos estão tendo aqui. Qual conhecimento? Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você conhece o Evangelho, um conhecimento pessoal e real dele, ele transformou a tua vida para que você alcance esse alvo, que você ultrapasse essa linha e você possa estar no céu. Então, esses seriam os três motivos para que nós possamos expandir o nosso conhecimento do Evangelho. Irmão, você pode ler exaustivamente a Bíblia todos os dias. Você pode ler os pais da igreja. Você pode ler todos os livros, e não são poucos, dos puritanos. Você pode ler todos os livros dos reformadores. Você pode ler os especialistas e os grandes homens que nós temos nos nossos tempos, que escrevem sobre o Evangelho, Martin Lloyd Jones, entre outros, que falaram sobre o Evangelho, Thomas Watson, entre outros tantos homens, tem o Paul Washer também, que é um dos grandes especialistas, eu acredito, no Evangelho. Irmãos, isso não é nem o começo. Você vai entrar na eternidade e ainda assim não vai ser nem um começo. Se for pensar que o céu tem dia, né, um dia depois do outro, cada dia você vai ter maiores e maiores revelações, dimensões do Evangelho, que vão te trazer cada vez mais e mais e mais alegrias. Faça um exercício, irmãos, faça um exercício. Pega o hino Conversão, ou pega esse hino que nós cantamos hoje aqui, diante do trono de Deus nos céus. Faça um exercício, faça em casa. Pegue ele e cante todos os dias. E ore para que o Espírito Santo te ensine por meio das linhas desse hino, desses dois hinos. Depois você fala para mim se você vai ter a mesma compreensão do Evangelho. A mesma informação, a mesmo acesso de informação, mas procure daqui um mês e me fale se você vai ter a mesma compreensão do Evangelho. Se a tua alegria em relação ao Evangelho vai ser a mesma. Irmãos, isso é fundamental para nós. Irmãos, existem lobos devoradores. Satanás está atrás de nós por causa dessa mensagem que é dada a você. O mundo fala que informação é poder e aí nós temos que concordar. Informação é poder, porque é por meio do Evangelho que Deus tira homens do inferno e coloca no céu. Livra da morte e traz vida eterna. Um pecador imundo, sujo, ele purifica e santifica.
Tira as palavras de blasfêmia da sua boca e coloca um santo louvor. Palavras de bênção na sua boca para que você adore a Deus. O Espírito Santo transforma a tua vida de dentro para fora por causa do Evangelho. Então, nós temos um inimigo em nossa volta. Nós temos que estar atentos, irmãos, porque o dia da aprovação está por vir. Nós podemos pensar nos acontecimentos políticos e a gente se assusta com esses acontecimentos, né? A gente fica assustado com o que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil, em nossa volta está acontecendo. Isso não nos deve nos assustar, irmãos. Nós devemos nos assustar se nós não conhecemos o Evangelho. Você conhece o Evangelho, irmão? Você está conhecendo o Evangelho? Você está estudando para você realmente compreender o Evangelho? Irmão, eu só era um religioso durante 23 anos da minha vida, mesmo sendo criado no meio religioso. Enquanto o Evangelho não foi apresentado para mim com clareza, eu não conhecia a Cristo como Salvador, estava perdido. Não se iludam, meus irmãos. Eu vou na igreja, eu vou em tal lugar, eu assisto vídeos na internet sobre evangelismo, sobre o Evangelho. Não se iludam, você está se certificando diante de Deus que você conhece a mensagem do Evangelho. Essa é a única fonte que você pode ter de você ser salvo. Não existe esperança fora do Evangelho. Tendo esse peso nas nossas costas, né, a mensagem é de esperança. Mas olha o peso que exige sobre nós. Vamos pegar algum exemplo de como devemos lidar com a mensagem do Evangelho. Um exemplo que nós podemos citar aqui é do próprio apóstolo Paulo. O primeiro exemplo que o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, é em relação à fidelidade dele ao Evangelho. O apóstolo Paulo, aqui, por esse texto que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo ele foi fiel à mensagem do Evangelho. Paulo foi uma das maiores ferramentas que Deus usou no avanço do seu reino. Paulo foi o missionário enviado aos gentios. Você conhece o Evangelho aqui hoje, em Aral Moreira? Porque por causa do ministério do apóstolo Paulo. Deus capacitou e dotou esse homem de uma capacidade e deu recursos para ele que ele pudesse avançar o reino de Deus, ali com uma ferramenta humana, pelos gentios, em todo o Império Romano. Mesmo diante de muita perseguição, ele conseguiu avançar o reino de Deus, naquele período de tanta perseguição. Todavia, teve esse alcance ministerial baseado na pregação fiel do Evangelho. O apóstolo Paulo não usou estratégias humanas. O apóstolo Paulo não adequou o Evangelho às tendências ou à pressão da maioria dos judeus ou dos gregos, da sabedoria grega ou da oposição das pessoas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 ao versículo 24. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedorias de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo pregava aquilo que ele está falando aqui que ele era rotulado na época dele como uma loucura. Mas o que ele está falando, irmãos? Eu não estou pregando sabedoria de homens, mas eu não estou pregando sabedoria nenhuma, é isso que ele está falando? Ele estava pregando a sabedoria de Deus. Quem é mais sábio, irmãos? Quem é mais sábio? A sabedoria dos homens ou a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é uma loucura para os homens realmente. Eles vão olhar para o Evangelho, isso vai ser uma loucura para eles, irmãos, uma coisa insana. Nós devemos estar preparados para isso. Nós vamos ter que ser fiéis ao Evangelho. Por que existe esse alerta, irmãos? O Evangelho não é uma mensagem fácil, as pessoas
não querem ouvir o Evangelho. Elas não querem saber do Evangelho. Elas querem simplesmente, quando elas ouvem, desprezar o Evangelho. É uma loucura para elas. Outro exemplo que o apóstolo Paulo nos deixa, Paulo pregou o Evangelho com paixão. 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo pregava o Evangelho, irmãos, porque ele era movido de grande compaixão, ele era movido de um senso, de um temor reverente diante de Deus. As almas estão perecendo, o Evangelho precisa ser pregado aos homens. Não existe mensagem de esperança fora do Evangelho. Eu não prego por glória, por vanglória, porque isso é me imposto, isso é imposto na minha consciência. Ai de mim se eu não prego o Evangelho. Então essa era a motivação do apóstolo Paulo. Não era arrecadação, não era número de pessoas, não era gente, não era pessoas baterem palma para ele. O propósito com que ele pregava o Evangelho, irmãos, ele tinha comoção. Era algo imposto à consciência dele. Essa grande paixão pelo Evangelho não pode ser fingida quando não existe no coração do pregador. Irmãos, qualquer pessoa que se levante como professor, como mestre ou como pastor, se ele não tem paixão pelo Evangelho, irmãos, ele não vai conseguir fingir isso daí. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir fingir a frieza espiritual dele, por não ter paixão pelo Evangelho. Até onde nós chegamos aqui, nós vimos que o Evangelho é extremamente útil. Muitos pastores, ou talvez homens, que se levantam para ministérios aí na internet, não vão se importar com isso. Mas quando nós chegamos nesse ponto aqui, que o Evangelho tem que ser pregado com paixão, aí você vê a diferença. Essa grande paixão, então, não pode ser fingida. E ela também não pode ser escondida quando essa paixão existe. Um pregador do Evangelho, quando ele tem essa paixão, às vezes, por muitas vezes, ele vai tentar esconder isso. Porque ele sabe que isso vai incomodar. Ele sabe que as pessoas não vão gostar daquilo. Mas aquilo é tão forte no coração dele. A face dele, o semblante dele, ao pregar verdades eternas para pessoas que estão perecendo, que estão morrendo, vai falar mais alto. Ele vai ser vencido por qualquer conveniência social, qualquer medo que ele tenha da opinião dos outros, qualquer medo de perder qualquer coisa quando ele é convocado a pregar o Evangelho. Um dia, logo que eu estava começando a evangelizar e pregar, o pessoal me chamou para pregar num culto de jovens, numa igreja. E eu preguei sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. No final do culto, um dos líderes de louvor veio falar para mim com o semblante fechado, com uma cara de decepção. Você pegou muito pesado com eles. Eu não respondi nada para ele, mas naquele dia eu compreendi o que está escrito nesse texto. Pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Os jovens não ligaram nada do que eu falei. Mexendo em celular, brincando, ou rindo de alguma maneira que eu me gesticulava ali, estavam me imitando enquanto eu falava. Eles não estavam dando a mínima, eles não sentiram nem raiva, nem tristeza, nada. Eles foram simplesmente como árvores, como você tem por aí. Não ligaram a mínima. Mas o líder de louvor se incomodou e disse que eu fui muito pesado com eles, pregando a morte e a ressurreição de Cristo. Percebe o nível? Consegue notar, irmãos, o nível que as pessoas estão de rejeição dentro das comunidades evangélicas? O nível de rejeição a Cristo e ao Evangelho? As pessoas expõem lá uma cruz gigante na frente dos templos. A igreja de Jesus Cristo, igreja disso. Irmãos, é uma igreja de Satanás. Se você rejeita o Evangelho, aquilo não é um culto a Deus. Que convocação santa que você está ouvindo, se você não está ouvindo o Evangelho, que é o Evangelho que te convoca a você adorar a Deus, um Deus que você conhece, um único Deus verdadeiro. Se você rejeita e fala que a mensagem dele é pesada para o teu ouvido, enquanto você deveria receber aquilo com contentamento, Cristo morreu por mim. Não, isso foi pesado, você não deveria ter falado isso.
e as portas se fecham, nunca mais você pode ir naquele lugar. E assim as portas vão se fechando. Se você for um evangelista fiel à palavra e você vai pregar o amor do evangelho para alguém, irmãos, se prepare. E talvez você vai ter só uma oportunidade de pregar, porque as portas vão se fechar para você. Se você tinha um amigo ou uma amiga, ela já não vai ser mais tua amiga. Não estou falando que você vai querer falar aqui, ser rude com a pessoa. Você vai falar com amor, com educação, usando as melhores palavras para não chocar a pessoa de alguma maneira ou tentar ser ofensivo. Mas o evangelho ele ofende você usando as melhores palavras que você possa escolher no teu vocabulário. Vai continuar sendo ofensivo para essa geração que nós vivemos. Sempre foi, irmãos, nenhuma cultura que existiu no mundo foi amistosa ao evangelho, amigável ao evangelho. Sempre existe hostilidade ao evangelho. Nós conversamos, né, irmão, ontem, fazendo uma visita para um senhor, como é difícil pregar o evangelho. Como é difícil você anunciar o evangelho. As pessoas ouvem, elas ficam com um olhar de desconfiança e elas não querem mais ouvir. Você perde aquela casa, você fecha as portas. Parece que as portas se fecham para você. Irmãos, o argumento desse líder expressa a opinião da maioria dos evangélicos dos nossos dias. Devemos simplesmente mudar nossa maneira de pregar, pois ela parece algo louco. Isto é, fora de moda das tendências do comportamento do mundo atual. Quando você pregar o evangelho, irmãos, como as pessoas vão ouvir isso daí? Como que elas vão receber? Fanatismo, ou então fundamentalismo. Aquela pessoa é muito radical, está se tornando fanática, não é isso? Eu ouvi uma pessoa falando, ensinando que se você pega e lê muito a Bíblia, você está ficando louco. Eu já vi isso de evangélico, hein? O crente lê na Bíblia, o cara vem e fala que você vai ficar louco. Essa é a opinião do mundo, irmãos. Agora está na moda falar, né? O evangelho é considerado um discurso de ódio. Nós estamos cada vez mais expostos à censura e à criminalização, viu? Você tem que estar preparado nesse tempo que nós vivemos hoje, principalmente de rede social, onde você põe lá e deixa público, né, a tua opinião a respeito de qualquer coisa. Se você coloca ali talvez algumas coisas sobre o evangelho, você tem que estar preparado que você pode ser criminalizado. Alguém te denuncia, você vai ter que pagar uma indenização aí por causa disso. As pessoas vão se ofender com o evangelho e vão querer uma indenização. Você não está pregando algo inclusivo. Você está excluindo as pessoas com essa mensagem. Então, irmãos, existe uma coação, existe uma pressão de todos os lados para que a gente não anuncie o evangelho. Você está preparado para a perseguição que está acontecendo nesses tempos modernos, por meio da tecnologia. Nós temos vigilantes por toda parte. Enquanto nós publicamos aqui no YouTube, né, esse sermão, corremos o risco amanhã ou depois do pessoal vir atrás da gente, né, para prender a gente por causa da mensagem do evangelho. Essa é uma realidade. Eu vejo vários pastores reclamando disso aí. Isso não quer dizer que a pregação deve ser tola, ilógica ou estranha. É fácil, irmão, expor o evangelho realmente? É algo ilógico? Não tem sentido que você está... Tem sentido. Então muita gente também vai pregar o evangelho, quer ser louco, mas sem a sabedoria que vem de Deus. As coisas de Deus não são loucura, irmãos, no sentido humano. Elas são loucura, como o apóstolo fala aqui, porque as pessoas não conseguem entender, porque, vamos dizer assim, elas não têm o Espírito Santo para entender a palavra. Mas não é uma coisa ilógica, é uma coisa insana que você vai falar, uma burrice, uma bobeira que você vai falar para as pessoas. Uma coisa estranha, uma coisa doida. A palavra é o padrão para toda pregação, e não as opiniões contemporâneas de uma cultura pagã, corrupta e decadente dos nossos dias. Nós não podemos, irmãos, adequar o evangelho à nossa cultura. A cultura, se ela quiser, ela que se dobre ao evangelho. Se ela não quer, que continue em oposição. Vai responder por isso. Mas nós, como crentes, devemos ser fiéis, como o apóstolo Paulo, em anunciar o evangelho do jeito que nós recebemos um dia. Também vamos prestar conta disso. Não podemos torcer o evangelho sob pena de maldição, Gálatas. Ainda que eu, ou um anjo do céu, traga outro evangelho, seja anátema. Seja um amaldiçoado. Não façam isso. Não vão para esse lado. Não sejam medrosos. Se você vai abrir tua boca para pregar o evangelho, não adultere o evangelho. Não criem
um estilo de pregação, ou uma comunidade, uma igreja local ali, que você tenta encaixar, não posso falar disso, senão as pessoas vão se ofender. Que se ofendam. O evangelho tem que ser ofensivo, sim. Não tenho medo de pregar o evangelho. Outra coisa que nós temos que pensar, quando nós pensamos no apóstolo Paulo, nós pregando uma mensagem que ninguém quer ouvir. Podemos aqui citar a profecia de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? As pessoas vão ouvir, e não quero saber disso não. Já tenho a minha religião, já tenho a minha igreja, eu já vou numa igreja, eu já sou batizado. Isso tudo que você está falando eu já sei, mas não está vivendo nada, não sabe nada. As pessoas estão recusando o evangelho. Ou quando você está pregando, vocês não querem saber, irmãos. É muito difícil. Como é difícil você trazer um familiar seu para a igreja. Pregar o evangelho para um vizinho, para um pai, para uma mãe, para um tio, para um irmão. Como é difícil, irmãos. E não vem com a desculpa aqui, mas essa pessoa também não dá testemunho. Não é isso às vezes, irmão. Às vezes a pessoa dá testemunho, é um cristão fiel a Deus. A pessoa não vem porque ela não quer a salvação, ela não quer Cristo. Não devemos nos surpreender que homens carnais, aí agora, tanto dentro como fora da igreja, desejem teatro, música, entretenimento e até ideologias dentro da igreja, no lugar da pregação do evangelho. Ou então, não podemos, né? Não vou falar tão diretamente, mas vou encher o culto de espetáculos, de atrações, para dar 15 minutos para a pregação do evangelho. Aí não dá muito tempo, ninguém vai querer fazer gracinha aqui para querer pregar o evangelho. Então enche o culto de um monte de coisa. É trio, é coral, é grupo de criança, é grupo não sei do quê. E não há tempo. Não há tempo para pregar o evangelho, não há tempo para esmiuçar a palavra. As pessoas rejeitam a pregação expositiva da palavra. Eu não quero saber disso, não. É só pílulas de conhecimento, de emoções. Só isso que as pessoas estão buscando. Até que Deus regenere o coração de um homem, ele não poderá ter nenhum verdadeiro interesse ou zelo pelo evangelho, a parte da obra de regeneração do Espírito Santo. Mas esse milagre da regeneração só vai acontecer por meio da pregação do evangelho. Enquanto a pessoa não escuta o evangelho, irmãos, ela não vai ser regenerada automaticamente, não. Ela precisa ouvir o evangelho. A mensagem que ela rejeita, que ela odeia, é a única mensagem que pode trazer a esperança dessa pessoa ser regenerada e, a partir disso, ouvir o evangelho, se arrepender, crer na mensagem do evangelho. Portanto, devemos anunciar a mensagem que ninguém deseja ouvir, dependendo totalmente da obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único que pode pegar essa mensagem do evangelho e colocar ela dentro do coração e transformar a vida daquele pecador quando ela está ouvindo o evangelho. Pregadores jogam lama sobre a mensagem do evangelho quando pregam só aquilo que as pessoas querem ouvir. O que pregamos só pode ter utilidade se pregamos o verdadeiro evangelho. Você tem que estar ciente disso. Você quer que o teu filho seja salvo? Você quer que a sua mãe? Você quer que o teu irmão? Você quer que a tua cidade, você tem aí uma fé maior, né? Ambições maiores. Você quer que a tua cidade, o teu país inteiro seja salvo? Você tem que pregar o evangelho. Não adianta você tentar amenizar as coisas, amenizar o evangelho. Isso está desatualizado, isso não se encaixa nos nossos dias. Nós temos que falar de amor, né? Esse termo aí que serve para tudo hoje em dia, né? Tão genérico, né? Só por meio do evangelho, então, as pessoas podem dar ouvido a Cristo. A verdadeira pregação do evangelho sempre será uma loucura aos olhos de qualquer cultura. Todo esforço para remover a ofensa e tornar a pregação adequada, ou então menos louca, né? Só servirá para diminuir o poder do evangelho. Isso também vai fazer o quê? Vai defraudar o propósito pelo qual Deus escolheu a pregação, para ser um meio de salvar os homens. Que a esperança do homem não repouse sobre a sabedoria humana, mas sobre o poder de Deus. Irmãos, isso não se aplica a nós? Antes de você ter ouvido o evangelho, você era favorável ao evangelho? Você era amigável ao evangelho? Não, irmão, você era hostil. Você também rejeitava o evangelho. Somente quando você ouviu o evangelho verdadeiro, com todas as partes, você se rendeu a ele. E você só se rendeu e deu ouvido ao evangelho porque o Espírito Santo pegou essa mensagem
e colocou aí dentro do teu coração historinhas sobre valores morais, frases motivacionais, lições de vida, podem até aliviar os sintomas da doença espiritual do pecado, mas não pode trazer a cura. A única coisa, a única informação, o único remédio que pode trazer a cura para a nossa doença do pecado é o Evangelho. Não há esperança fora do Evangelho. Aqui eu trago uma observação, irmãos. Todo cristão é chamado para evangelizar, certo, irmãos? Todo cristão, alguns vão ter uma capacidade de se comunicar melhor, outros um pouco menos, mas de um jeito ou de outro, todos nós somos convocados a anunciar o Evangelho. Tenha paciência com as pessoas. Uma das coisas que o amor é o que, irmãos? Perseverante. Você tem teu filho, tem um familiar seu, ou uma pessoa que é o teu alvo, né, ali, que você está orando, intercedendo por ela. Tenha paciência, irmãos. Não diga uma palavra final de condenação sobre a vida dessa pessoa, porque nós não temos essa autoridade, não devemos fazer isso. Nós devemos fazer o contrário. Nós devemos continuar orando e crendo que Cristo, assim como salvou você, você também não queria ouvir, você também era inimigo da mensagem do Evangelho, mas agora você é amigo dela e está anunciando o Evangelho. Esse mesmo poder, o mesmo Espírito Santo pode convencer aquela pessoa, pode transformar aquela pessoa pela mensagem do Evangelho. Talvez você não viva para ver isso acontecendo, mas o Espírito Santo é poderoso para fazer aquilo. E é nisso que nós devemos estar. Nós devemos dar testemunho do nosso amor àqueles que estão perecendo, meus irmãos. Uma pessoa pode estar no auge da carreira, pode estar no auge da sua juventude, da sua vida. Uma vida plenamente alegre dentro dessa visão do mundo. Se ela não conhece o Evangelho, irmãos, ela é pior do que o mendigo mais fedorento e da prostituta mais podre que está aí na rua. Está no mesmo patamar, irmãos. Então, o que essa pessoa é digna? De misericórdia. Que você interceda por elas. Que você talvez encontre alguém estranho na rua e você segure no braço dele. E, Senhor, eu preciso falar com você do Evangelho. Eu não estou sentindo nada, não estou tendo nenhuma revelação aqui na minha cabeça. Eu estou pregando porque você precisa ouvir o Evangelho assim como eu preciso. Ou então você vai ter que tomar um tereré com a sua vizinha, com o seu pai, com a sua mãe, uma hora ou outra, e pular por todos os muros das conveniências que você não pode tocar em certos assuntos, e você vai ter que olhar no olho, com lágrimas nos olhos, e pregar o Evangelho. Aquela pessoa que você nunca viu, teu amigo, teu colega de trabalho, amigo, você precisa me ouvir aqui agora 10 minutos, porque eu não consigo talvez explicar em 5. Você precisa ouvir o Evangelho. E eu vou te falar aqui agora, porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. Outra coisa importante, não pense que você tem um outro dia para pregar o Evangelho para aquela pessoa. Ou ela pode morrer, ou você pode morrer. Então anuncie o Evangelho. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo de ser desprezado. Se você ama realmente uma pessoa, se você ama os teus filhos, você vai ministrar esse remédio a eles. Você vai exortar os seus filhos a se arrependerem e a crerem no Evangelho. Você vai querer isso na tua vida, você vai ter que ser rotulado aos olhos do mundo como um fanático, se necessário for. Não importa. O que adianta você ser bem visto na sociedade, ou para os teus parentes, teus vizinhos, se você está vendo as pessoas perecendo e você não está fazendo nada? Um dos sinais, uma das evidências do verdadeiro amor, irmãos, sabe qual é? É você amar uma pessoa e aquela pessoa está te apunhalando pelas costas, e mesmo assim você continua amando ela. Mesmo aquela pessoa te rechaçando, te odiando, você continua amando ela. Essa é uma das evidências do verdadeiro salvo. E uma das grandes maneiras, uma das grandes formas que você vai atrair esse tipo de sentimento negativo, vamos dizer assim, para a tua vida, é quando você começar a dar testemunho do Evangelho. Não venha com a conversinha que, prega o Evangelho, se possível falando. Isso é uma mentira do diabo. Você tem que abrir a tua boca e falar do Evangelho. Quem fala isso é covarde. Falsos mestres que ensinam as pessoas a não abrirem a boca para falar do Evangelho. São canalhas. São homens inescrupulosos, ensinando mentiras. Irmãos, como que você realmente ama as pessoas se você não prega o Evangelho? Irmãos, isso não tem como. O que você está buscando ouvir? Que mensagem de esperança você está buscando? Você tem que buscar esperança para a tua vida, mas onde você está buscando? A palavra deixa muito claro, você não tem esperança fora do Evangelho. Pode se curvar para 1 milhão de ídolos. Você pode se curvar para um ídolo no teu coração que você cria. Se você não se curvar a Cristo
e ao evangelho que ele trouxe nesse mundo, não há esperança para a tua vida. Você já ouviu o evangelho? Você que já ouviu o evangelho, você está anunciando com fidelidade o evangelho? Uma outra pergunta para você refletir, irmãos. Você está sendo fiel ao evangelho? Você está anunciando o evangelho com fidelidade? Você está anunciando o evangelho com paixão, como é o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá? Com comoção pelas almas? Realmente você está fazendo isso? Você que ainda não ouviu o evangelho, você está considerando a gravidade de estar desprezando a maior e mais completa e perfeita mensagem de esperança que já foi anunciada? Você tem que fazer essa pergunta para aquelas pessoas, talvez, que você está evangelizando. Você está considerando o peso e o preço de você estar rejeitando a maior notícia que um ser humano poderia te dar? Eu estou aqui, mas uma boca santa que veio do céu anunciou a mesma verdade que eu quando ele esteve aqui. Ele usou os mesmos argumentos que eu estou usando aqui, para que você não vá para o inferno, para que você não pereça eternamente, mas para que você tenha vida eterna. Você está ouvindo? Você está respondendo a mensagem do Evangelho? Irmãos, entrem em briga com as pessoas. Confrontem as pessoas em amor. Orem, se consagrem para isso. É uma convocação que eu faço para mim mesmo. Nós temos que tomar muito cuidado, para mim finalizar, irmãos, uma advertência para todos nós aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com a internet. Muito cuidado com rede social. Porque muitas vezes nós estamos transferindo todo o nosso tempo de evangelismo em postagens na internet. Ou até mesmo um sermão que a gente posta numa página. Nós precisamos, isso não substitui o olho no olho. Isso jamais vai substituir o olho no olho. Isso no piscar de olhos, Deus soberanamente pode remover todos os recursos de nós, irmãos. Por uma perseguição, por qualquer outra coisa que aconteça. Mas o olho no olho, irmãos, nós não podemos substituir. Nós precisamos conhecer o Evangelho, nós precisamos estar capacitados a compartilhar o Evangelho. Fora disso, irmãos, você não tem nada para pegar para ninguém. Amém, meus irmãos? Vamos orar?